Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Pessoal que nos acompanha no plenário, pela TV Câmara. Um tema que eu quero abordar na manhã de hoje, que me inquieta e que atinge o nosso país e, consequentemente, atinge a nossa cidade. E ontem também teve uma audiência na cidade de Rio Grande tratando desse tema, que é o desemprego. O número de desempregados aumentou mais de 2 milhões em 2016 e chegou a 12 milhões de brasileiros agora em 2017. A expectativa do mercado de trabalho possa melhorar a partir do segundo semestre de 2017, no próximo ano 2018. A taxa de desemprego passou de 9,5% no trimestre, encerrando em janeiro deste ano para 11,8%. O desemprego é uma pauta que preocupa o PSB. O partido tem um comprometimento com o trabalhador, em especial aquele trabalhador mal remunerado, que é a engrenagem dos municípios. Havendo renda, emprego, trabalhador, há renda dos municípios, no Estado e no nosso país. Defendo que tem um compromisso com esses trabalhadores que estão desempregados, que não têm acesso às oportunidades para integrar hoje uma parcela de empregados, pessoas com carteira assinada. O desemprego é a maior tragédia social nos tempos atuais. Vem crescer em percentuais progressivos e alarmantes. Trata-se de um momento extremamente negativo para a nossa sociedade. Não apenas pela falta de receita, que a alta desemprego significa, mas também pela frustração pessoal do cidadão. A busca pelo espaço profissional diariamente, mas não consegue. Chega a casos, as pessoas levar 2, 3 anos em busca de um emprego. Isto é uma tragédia pessoal. O desemprego é um tema que mexe com fatores fundamentais da nossa sociedade. Ninguém é feliz sem emprego, sem renda, sem trabalho. É só com ações políticas que podemos mudar essa tendência histórica da nossa economia, buscando um novo caminho que valorize o interesse do ser humano e do trabalhador. Houve o aumento do desemprego agora nesse governo, do governo federal. E o governo federal vê como alternativa para aumentar o emprego, para conter o desemprego, reformas. Mexer com o direito dos trabalhadores através de reformas trabalhistas para aumentar o emprego. Mexer agora com a reforma da Previdência para gerar empregos. Não sei se é o caminho, que é a retirada de direitos, postergando a aposentadoria, que vamos resolver essa situação econômica do nosso país. A questão do desemprego. Esse tipo de ação tem consequências pela falta de recursos nos cofres públicos nas cidades. Menos impostos, menos encargos. A reforma trabalhista não é a solução para conter
o problema econômico no nosso país. Ontem, pela manhã, estive também aqui na Universidade Católica de Pelotas, no auditório da universidade, onde teve uma audiência pública da Assembleia Legislativa sobre a Previdência. E no informativo do presidente da Assembleia, uns dados que é importante, nós, vereadores, temos que fazer esse debate constante, que atinge diretamente as cidades. Esta reforma da Previdência tem 3 dados que eu achei fundamental. O primeiro, os devedores. Na lista de devedores da Previdência Social, tem mais de 500 nomes de empresas públicas, privadas, fundações e governos estaduais e prefeituras que juntas devem 426,07 bilhões. Na realidade, o déficit da Previdência é um discurso ideológico que não respeita a Constituição, mexe com os direitos da Constituição. De tantos anos nós tivemos em lutas na Constituição de 2008 para a garantia daqueles direitos dos trabalhadores. Um outro dado, mexendo na Previdência, mexe na receita dos municípios. Em mais de 70% dos municípios brasileiros, os recursos da Previdência Rural, vereadora Zilda, expectativamente, as aposentadorias que circulam na economia local, superam os recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios. Está nesse informativo. A receita, já vou conceder uma parte ao vereador Marcos Cunha, a receita dos municípios, em virtude das aposentadorias dos aposentados, movem com as receitas dos municípios, com as rendas dos municípios. E não podemos mexer na Previdência para ter o discurso para a questão de aumentar o emprego nas cidades. Presidente, você deu uma parte ao vereador Marcos Cunha. Só para colaborar com um dado estatístico também importantíssimo, desenvolvido inclusive por uma tese de doutorado aqui na Universidade Federal, em Pelotas, que aponta o seguinte, vereador Toninho: o maior financiador da agricultura familiar não é o BNDES, não é o Banco do Brasil, é a aposentadoria do trabalhador rural. O aposentado rural tem dinheiro mensal e com esse dinheiro ele compra a semente e a família toda produz a partir da aposentadoria rural. Então é importantíssimo isso e que está se perdendo, né? Porque o atual governo já congelou por 20 anos o salário mínimo. Então já vai haver uma queda aos poucos, vegetativa, né, da perda de poder aquisitivo das famílias porque ganham o salário mínimo. Mas o que vem aí é pior, o senhor está destacando muito bem. A PEC 287, na verdade, acaba com a figura do segurado especial. Como nós temos hoje, acaba. Porque ele vai ter que contribuir mensalmente, coisa que hoje ele faz só na safra. Como é que alguém que só ganha na safra vai poder contribuir mensalmente? E eles estão exigindo que cada membro da família pague. Na PEC diz que cada um vai ter que pagar. Hoje, a unidade familiar que trabalha junto, a unidade familiar, ela está protegida pela Previdência. Então, é realmente assim uma situação gravíssima, talvez a mais grave de todas seja do segurado especial, que pega o pescador artesanal e o pequeno produtor rural. São os mais frágeis que vão ser atingidos por essa PEC 287, que retira direitos previdenciários, não reforma nada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos Cunha, só uma parte. Exatamente, muitos municípios, a zona rural, já não querem os filhos dar continuidade, trabalhar na zona rural, vir para a cidade, né, porque por toda essa crise, por toda essa dificuldade do trabalhador rural. Imagina agora, o trabalhador rural, o aposentado, não ter esses recursos em virtude, né, dessa reforma, dita reforma da Previdência, que visa lesa diretamente o trabalhador rural, lesa os municípios,
lesa as cidades, e nós temos que nos mobilizarmos. Tá aí, estamos nas vésperas dessa discussão no Congresso Nacional, e nós temos que mobilizar a nossa comunidade. Temos outros temas, outros pontos para debater sobre esse tema, e que temos que fazer esse debate na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.